no ano atípico, se o Estado vai recorrendo, empurrando com a barriga e não cumpre. E aí, mais uma hora cansa, uma hora o processo acaba. Por exemplo, lá de Picos, a Francisquinha, o Sebastião, a de Francisquinha, o Supremo foi mantido por ministro, depois pela turma. Unanimidade, que foi que o Estado fez, entrou com embargo de divergência. Divergência é quando você tem 5 e um diverge, não quando todo mundo concorda. Então é apenas efeito protelatório para empurrar, no dito popular, empurrar com a barriga, até uma hora ele matar o processo. Nesse processo ainda não temos dúvida, nós vamos ganhar todos. Então são questões que a gente vai... Mas esse processo, como por exemplo, o processo da ação noturna extraordinária. O processo da ação noturna extraordinária tem dois, tem o da correção e tem o das férias. O das férias, foi o que aconteceu, o processo é 2006, mandado de segurança. A alteração na lei foi 2007, lei complementar 84 de 2007. Qual é o problema do argumento do Estado? Por isso que o processo sempre vai e volta. O Estado argumentou que a lei complementar 84/2007 alterou a 13 e disse: efetivo exercício é quando você está trabalhando. Se você está de férias, você não está desenvolvendo a função, não é efetivo exercício. Foi o que eu questionei para o secretário de administração. Secretário, eu estou de férias, não é efetivo exercício, não, né? Então, se durante 30 anos eu tirar 30 férias, são 30 meses, 2 anos e meio. Então, se eu tivesse que me aposentar com 30 anos, eu não vou poder me aposentar com os 30, eu vou ter que fazer 32 anos e meio, porque eu estava de férias. Férias é direito. Então, não tem esse negócio que não é efetivo exercício. Esse é o nosso argumento, mas o Estado argumenta lá que houve a mudança na lei. Então, o processo subiu para o STJ. O STJ mandou voltar. O Estado argumentou lá e apresentou a lei. O tribunal... E a férias não é um direito constitucional? Pois é, o tribunal não apreciou a mudança na lei. Disse, não cabia não, você deveria dizer, não cabe tal. O Estado recorreu, subiu de novo, o STJ mandou voltar de novo e disse, aprecie-se a mudança na lei, porque é que o Estado alega, argumenta. É regime jurídico. Nós tínhamos até abril desse ano uma tabela de subsídios. Fizemos um acordo, passou uma nova lei, eu não vou querer mais ser remunerado por uma lei anterior, agora é nova, mudou o regime jurídico. É isso que o Estado está argumentando lá. Então, a lei mudou, o tribunal vai ter que apreciar. O processo voltou neste ano, foi lá para o Oliveira, eu disse, eu creio, esse processo não é para o Oliveira, esse processo é para o Brandão, que ele foi o relator, o voto vencedor. Não é aqui, segurar lá o processo nos 3 meses, 4, vai mandar para o Brandão. Eu já fui lá e disse, a gente quer uma resposta, o Estado tem que o Judiciário tem que se posicionar. Porque a gente sabe, se a gente ganhar de novo aqui, o Estado ainda vai recorrer de novo. Então ainda vai para o STJ, ainda vai não sei para onde. Então, esse processo é na situação. Eu estive lá, que eu estou lá toda semana ou quase todo dia. O processo está com o assessor do Brandão, o Ivo, ele é que é responsável pelo processo, e o Brandão é que vai ter que dar esse voto. No meu entender, o Brandão vai ter que dar um voto e levar para o plenário. E aí ele vai ter que analisar se é mesmo com a mudança na lei, tem a questão que a gente argumenta lá, da natureza da função, de essas verbas a gente recebe com habitualidade, então não poderia descontar. Férias e licença. Então esse processo ainda vai andar. E o da correção é uma situação parecida. O da correção, a gente teve a questão da multa, bloqueou as contas, foi para o STJ, a gente recorreu da questão da multa, voltou. Não conseguiu reverter. O Estado argumentou que a multa teria que ir para precatório. Mas ele argumentou e juntou lá o acordo do TRT, dizendo que houve um acordo entre o sindicato e o Estado, e a lei de subsídio, dizendo que lá no artigo tal está dizendo que os valores da ação noturna extraordinária agora serão apurados com base na lei tal, que é do Estatuto dos Servidores, e aí a partir de agora o Estado é assim. Então, aí ele argumenta que é regime jurídico, então tem que se adotar essa forma de cálculo agora. Aí nós vamos para o embate jurídico. A gente diz, não, mas era coisa julgada. A lei não pode alterar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, aquela descorretora, então fica o embate jurídico. Né? Então está lá também nas mãos do Brandão novamente para ele colocar para votar e tem que ir para o plenário. Não adianta ele dar decisão monocrática, porque o Estado caça, como caçou. Né? Então, mas nós estamos sempre acompanhando esse processo e cobrando. Neste aí, inclusive, do extraordinário, nós tivemos até a Assembleia já, que a categoria até colocou que o sindicato podia fazer o que quisesse com a multa, né? E abrir até mão, mas queria a correção e nós fizemos lá. Até contrato lá. Já que você está falando desse negócio aí, por exemplo, uma pessoa que se aposenta, não é uma coisa julgada. Ele não pode requerer lá no Tribunal de Contas esse valor não, esse 2,78 não, porque tem uma lei aí, eu não sei, que diz o seguinte, por exemplo, uma colega minha da prefeitura, ela perdeu, a lei derrubou uma gratificação dela, ela perdeu, mas quando ela se aposentou, voltou. Cara, pode entrar para ver o que dá. Agora o que acontece? O Estado não está cumprindo nem para os ativos. Sim, mas... A decisão. Não, é isso que eu tô te O cara falando. pode entrar. Porque teve aquele caso do pessoal que exigia tempo integral, da Polícia Civil, por exemplo, saíram, depois foi reintegrado o tempo integral judicialmente.
Exatamente, é isso que eu estou te falando. A questão é, incide, por exemplo, previdência sobre essa verba? E a lei não mudou, se a coisa é mudada e a lei não... Quando entra o regime jurídico, aqui tem um direito adquirido que muda, mas a coisa é mudada... A questão aí é que, por exemplo, incide previdência sobre assuntos extraordinários. Se não incidir, já é uma... Já começa a complicar. Porque se não incide, como é que eu levo para a previdência? Porque aquela documentação que a gente solicitou agora lá, passando para o Luciano Parlandim, é para a gente entrar com a ação, verificar. O que é que está descontando, por exemplo, que está se percebendo do texto de férias? Posto de renda, previdência, texto de férias é verba indenizatória. Então lá ele vai analisar o que é que tem de desconto irregular, para a gente entrar com a ação judicial para suspender esse desconto, se ele estivesse irregular, e pedir o retroativo dos 5 anos. Porque não pode pedir mais que 5. Inclusive, ele me pediu o seguinte, ele disse, eu faço aqui, sem o sindicato me dar nada, salvo 20% quando eu vou pegar a causa de risco. Então, 20% lá no final. Eu disse, eu levo até para a categoria. Eu não posso dar a resposta que é o processo não é meu só, a categoria aceitar, e até aproveito aqui e não assinei contrato ainda nenhum com o Parlandim, Deus contra-chefe para ele analisar a situação. Mas assim, eu vejo o seguinte, nós não temos nada a perder. Ele vai trabalhar também lá com isso. Eu não vejo nenhum problema em a gente fazer lá um contrato 20% para ele lá no final das verbas lá. Não. Se alguém concorda, posso até assinar o contrato com ele? Quem concordar, permaneça como estão. Então vou colocar isso. Então, esses são esses informes gerais, mais ou menos, que eu estou lembrando, que me lembrei agora. Seria o item 4 da pauta. Se eu me lembrar mais de algum, a gente coloca aí. A questão da lei complementar 38, não tem mais ninguém do quadro de apoio. Né? O pessoal do quadro de apoio da segurança. Alguém viu? Não, mas então já alteração na nossa lei? Não, aqui é o quadro de apoio da segurança, que nós estamos em contato com negociação lá com o governo do Estado. Tínhamos uma reunião com o Paulo Ivan, foi adiada para sexta. Nós fizemos uma proposta, ele fez uma que andou, foi longe. Nós fizemos outra. E ele trouxe um aumentando R$10 só, e aí a gente disse, não tem condição. Essa aqui não dá para a gente aceitar. O secretário, ele inverteu a lógica da situação. Então essa situação aqui é do pessoal do quadro de apoio, que a gente está lutando pela nova tabela de vencimento e um novo enquadramento com base no tempo de serviço. Por exemplo, ele fez uma proposta boa para quem está em início de carreira. E superior, atualmente no quadro geral, 1.070, ele propõe 2.205. Bom, ótimo, mais 5%. Só que atualmente é 5% entre quadro padrão. Aí ele botou 2. Aí no final da carreira, atualmente, que lá tem letra A, B, C, D, E, F, G, H. Então no final da carreira, lá, a pessoa tem atualmente 2.287. Ele colocou 3.300 e pouco. Então, não dá desse jeito aí. A lógica não tá satisfazendo. Então, como não tem praticamente ninguém do quadro de apoio, eu vou praticamente passar para frente aí com relação à pauta 3. Pauta 3 são as diretrizes de gestão. Eu quero só mais uma vez reafirmar das nossas metas do ano que vem. A questão do estatuto, essa é a nossa proposta, de alteração do nosso estatuto da carreira para tentar melhorar no que possível o nosso estatuto, e a proposta é nós fazermos essa discussão detalhada no dia 18 de janeiro, 17 de 18 de janeiro do ano que vem, quando a gente quer fazer um evento, todo mundo discutindo democraticamente. A questão do auxílio alimentação, que a gente inclusive já documentou e colocou aqui em assembleia, a questão do auxílio alimentação, a questão das condições de trabalho são permanentes, de construção de novos presídios são permanentes. E alguns digam, não, mas aí não está pelos agentes, nós estamos sempre com pauta a questão da convocação dos concursados. E já fizemos até documento pedindo que fosse feito um concurso por 300 vagas. Por quê? Porque amanhã ou depois, muitos vão ter que se aposentar. Se a gente conseguir uma aposentadoria especial, então a gente tem que pensar em tudo isso. Hoje está no limite. Bom Jesus, 143 presos, 2 agentes de plantão, picos, 377 presos para 140 vagas, 5, 6 agentes. Proposta indecente, né? Parantina, 200 presos, 5 agentes por plantão. Então nós estamos numa situação que ou faz um concurso de imediato, e nós protocolamos ao secretário de administração, porque senão ano que vem nós viemos brigar, e ele não se programar, o problema é dele, não é mais nosso. Protocolei também um ofício para o relator da lei orçamentária, deputado Antônio Félix, na Assembleia, que inclua previsão orçamentária, concurso para a Secretaria de Justiça. Depois, se não fizerem, nós vamos ter documento provando por que nós estamos brigando por isso. Então, essas são metas que nós vamos trabalhar no ano que vem. Além da auxílio alimentação, e aí nós vamos definir a nossa estratégia. A questão administrativa, por exemplo, que nós estamos aqui nós queremos fazer uma cobertura, como eu estava dizendo no começo.
aqui na frente. Então vai depender de metas, questões financeiras, mas nós já estamos trabalhando no orçamento. E lá atrás, na questão do hotel de trânsito, também nós estamos fazendo 2 orçamentos para a gente construir lá, pelo menos por enquanto, mais 2 alojamentos. E eu quero ver se termina ainda desse ano. Eu quero fazer o mais rápido possível, para ter mais 2, pelo menos mais 2 alojamentos. Isso aí é a questão nossa aqui. E aí, eu até coloco para vocês a questão da questão do orçamento, de quem tiver sugestão do que o sindicato está fazendo, tanto ao nosso alcance, a gente vai colocar. Por exemplo, a questão das armas, que é a questão do sorteio. Isso aí já tem que ser colocado para nós nos programarmos financeiramente. Hoje, nós estávamos nesse mês com a arrecadação de R$68 mil, o sindicato. R$68 mil. Por que eu digo, não, mas o sindicato tirou isso, o sindicato tirou aquilo? Olha, nós estivéssemos hoje com a Polícia Civil e com 3%, a nossa arrecadação mensal, ela era no mínimo 220 mil, é só fazer os cálculos. Era por essa faixa de 200 mil, então era outra situação. Então nós reduzimos, mas nós estamos fazendo a nossa parte. A questão de assessoria jurídica, e vamos melhorar essa questão do hotel de trânsito, que é um débito. E aí temos as metas da questão de retornar serviços. Mas nós vamos trabalhar de forma tudo programada. Aquele projeto da dentista eu não terminei de quitar ainda. Ainda tem lá o INSS mais 16 mil, custos processuais, ainda estou ainda na fase de totalizar isso. O Julinho, que foi aquela questão lá, a gente também pagou já uma parte, está pagando o restante, então nós estamos ainda nessa situação, mas nós estamos avançando para nós chegarmos ao equilíbrio. A questão dos reajustes aí, que a gente conseguiu, vai nos favorecer, não tenho dúvida disso, né? Favorece a categoria, favorece a gente, e nós vamos continuar nos organizando internamente, administrativamente, para ir colocando em prática as nossas propostas. Se você pegar, eu quero que cada um tenha, espero que cada um tenha a sua carta proposta, nossa carta proposta lá da eleição passada. Pode pegar, por exemplo, a carta proposta e olhar lá, a carta proposta, se nós não já cumprimos no mínimo 50% da nossa carta proposta. Nós temos 1 ano e 2 meses de mandato de sugestão. Pode olhar a carta proposta lá. Pode olhar, qualquer um que tiver em casa. Questão de reajuste, a questão da luta constante, porque tem algumas coisas que é luta, e isso a gente faz permanentemente. Então está na situação. Então, não tendo mais isso, nós vamos passar já para a questão das pistolas. Quer falar antes, né? Quantas pistolas? Isso. Boa tarde. Bom dia. Colegas aqui. Registrar aqui também a presença do colega Zé Benedito, né, que é nosso cantor, comediante, participa ativamente dos movimentos. Agradecer ali a presença do colega da Amazônia e principalmente a presença de todos os colegas que estão aqui hoje respondendo o chamado da categoria. Pessoal de Floriano que veio em peso, o Maurício representando Picos, Esperantina está aqui presente, Parnaíba não marcou presença hoje aqui, mas o André mandou uma mensagem que eu vou passar aqui, inclusive alguns fatos que andaram acontecendo lá. Queria agradecer exatamente porque quando ontem, andando lá o Zé Roberto, alguns colegas dentro do plantão, principalmente lá na Guilherme, questionando a questão do valor do sindicato que teve um reajuste. E perguntando, a diretoria aumentou sem falar com ninguém. E todo mundo sabe, quem participa das assembleias, que a questão do reajuste foi discutido aqui. A forma de aumentar, como aumentar, quando aumentar, foi discutido e aprovado aqui pela categoria. Então, nada foi feito por vontade da diretoria. Então, hoje a gente trabalha de forma aberta, de forma transparente. Voltando aqui ao momento que nós estamos vivendo, todo mundo presenciou aí agora essas denúncias, a fuga de 21 presos na central de flagrante, e que de certa forma a pressão que houve por parte do secretário de segurança, por parte da própria polícia militar, que disse que o trabalho dela tinha sido jogado por água abaixo, o sindicato dos delegados e o sindicato dos policiais civis, eles resolveram o problema deles. Os presos foram retirados da central de flagrante, houve lá 2 reuniões com o governo do estado, resolveram o problema deles e criaram um para nós. Porque hoje você chega lá, não tem mais presos, os 60 presos da central de flagrante foram retirados, foram distribuídos entre Irmão Guido, Custódia, Vai Esperantina, e acredito que devam mandar uma parte para São Raimundo Nonato, que é onde dizem que ainda existe vaga.
Certo? Então, o que nos preocupa? Nos preocupa porque, como vários entrevistados lá falaram, tudo que está acontecendo aí foi previamente anunciado aqui em assembleias, foi anunciado em entrevista na televisão, em relatórios que foram feitos, enviados primeiramente à autoridade responsável pelo sistema penitenciário, que é o senhor secretário de Justiça, e esse, como sempre, e ontem na entrevista dele ele deu, disse que não tem satisfação para dar a ninguém, só deve satisfação ao governador do estado. Certo? Então, o que está acontecendo hoje, o que pode acontecer amanhã, nós que vivemos o dia a dia do sistema, nós que trabalhamos dentro do sistema, nós sabemos que lá não está bom. A Irmão Guido não está boa. O caldeirão está fervendo para cair a qualquer momento. Esperantina não é diferente. O que deu uma melhorada em termos de segurança agora, na casa de custódia, há aqui de se reconhecer aquele reforço do corredor. Hoje o agente ele tem uma garantia a mais de estar dentro do corredor. Aumentou o nível de segurança dentro da casa de custódia. Fizeram algumas correções no interior das últimas celas para poder se tentar combater essas fugas. Mas ainda continua a questão da superlotação. Ainda continua a questão da precariedade, da falta de equipamentos. E é isso que eu quero deixar bem claro aqui. O sindicato, seus dirigentes, a partir do seu presidente, não tem nada pessoal contra a pessoa do secretário de Justiça. Como o próprio doutor Lúcio Tadeu falou lá, a única explicação é a falta de gestão que acontece dentro da secretaria. A falta de compromisso que se tem com o sistema penitenciário. Para nós que já trabalhamos há muito tempo, nós sabemos que uma situação, quando ela chega a esse nível, ela não tem mais como se controlar com quem está lá na cabeça. Tem que haver uma mudança para que as ações comecem a ser transformadas e ser feitas de outras formas. Hoje, quando você chega na secretaria, o cara já lhe olha com indiferença. Você vai tentar levar uma ideia e discutir, já lhe olha com indiferença. Quer dizer, você trocou o diretor da Irmão Guido agora, deu uma oportunidade para um colega, que é a luta que o sindicato faz aqui no dia a dia, o Vilobaldo acabou de falar, mas não se dá condições de trabalho. Como é que a Nemésio vai desenvolver lá o trabalho dele, se não lhe dão condições? Então, essa luta, nós não vamos abandonar ela jamais. Com críticas que não são feitas, certo? Dessa questão da pessoalidade. Mas para nós, ela não existe. O que nós vemos é a falta de gestão e a falta de compromisso. E quero, bem aqui como eu falei no nome do colega André, passar aqui um recado que ele me ligou ontem de um fato recente que aconteceu agora na secretaria. Nós já citamos aqui, que eu acho o seguinte, o papel do secretário é gerir o sistema e nós somos instrumento dessa gerência e fazemos parte dela, porque nós somos o dia a dia e é nós quem fazemos e movimentamos o sistema penitenciário. Agora, não cabe a ele, não é direito dele, ficar fomentando grupos dentro do sistema para enfraquecer a instituição sindicato, a instituição Simpojusp. Não é papel dele, quando dá oportunidade para um colega de trabalho ficar forçando situações, como ele já fez outrora com a secretária dele lá, condicionando a permanência dela à saída do sindicato. Duas aceitaram a chantagem. Isso é chantagem. Uma resistiu. Chantagem não é terrorismo. Uma resistiu e mostrou que tem personalidade, certo? Tem determinação e sabe o que é que quer. Recusou. E agora, recente, aconteceu de novo. O senhor diretor de Parnaíba, que no início começou a criar problemas diversos lá com os colegas, inclusive
a época da greve, lá na frente da casa de custódia, a categoria deliberou que o sindicato montaria um acampamento na frente da penitenciária de Parnaíba e só iria sair de lá quando a gente resolvesse a questão da administração. O diretor mudou as suas ações, chamou os colegas para conversar, fez reuniões, a administração deu uma reviravolta, mudou. Agora, recente, ele trouxe, combinando lá com os colegas, todo mundo aqui sabe, Parnaíba funciona no sistema misto, masculino e feminino. E ele sugeriu, trouxe, após conversar com os colegas, trouxe uma sugestão para que fosse dividido o sistema, para que melhor fosse administrado. Foi acatado pela secretaria. Trouxe o nome de duas colegas, são do quadro, tem a formação específica, porque quando é servidor, ele só pode assumir se tiver formação específica, conforme o que está na lei de execução penal. Militar, basta ser puxa-saco do secretário, assume qualquer função. Verdade. Mas o agente penitenciário, ele tem que cumprir os requisitos da lei. E o secretário fez mais duas exigências. Por serem servidor, é obrigado a cumprir o horário. Porque os apaniguados dele, os protegidos dele, não precisam nem andar na penitenciária, não. Ele paga do mesmo jeito. Agora o funcionário tem que ter dedicação integral. O diretor do hospital... E a outra que ele fez, foi que a colega, e o André disse que eu podia citar o nome dela aqui, que é a da Luz, muita gente aqui conhece. Sim. Né? Ele condicionou que a vaga seria dela, desde que, se ela fosse filiada ao sindicato, a ficha passasse primeiro na mesa dele. Certo? E aí, quando o diretor chegou e passou o recado para ela, ela me disse as condições, ela disse, ó, o tempo eu tenho, dá para assumir, eu só tenho, dá para alguém ficar com meus filhos e tudo, mas a segunda condição eu não posso aceitar. Não posso aceitar, porque primeiro eu não sou comissionada, eu sou agente penitenciário, fiz um concurso para ser agente penitenciário, gosto do que eu faço, amo e honro a minha profissão. Sou filiada e vou continuar filiada ao sindicato. Amanhã o secretário vai embora e eu vou ficar. Então, isso muito nos honra e muito nos orgulha de ouvir. E eram essas palavras que nós queríamos ouvir de cada um dos companheiros que fazem esse sistema. O sindicato nunca insuflou nem orientou ninguém para se insubordinar ou para desrespeitar as autoridades que são legalmente constituídas. Mas nós não podemos, de forma alguma, nos humilhar, cair de joelhos, ser humilhado perante esses que hoje gerem o sistema. Eles são melhor do que nós em quê? Nada. Então é isso. E está bem aqui na nossa frente aqui também, Reginaldo, que em várias oportunidades teve essa mesma hombridade de jogar a prancheta em cima da mesa e dizer, nessas condições eu não trabalho. Quando ele cobrou lá a questão do aumento, que a secretaria não deu, ele entregou de novo a prancheta dele. Eu estou aqui para trabalhar. Entregou e veio questionar os direitos dele. Então, é esse, presidente, eu queria que o senhor mandasse constar aqui essa atitude que a da Luz tomou lá e constar o repúdio da nossa categoria a essas decisões desse ditador, desse senhor dono da que secretaria alugou, comprou, loteou o sistema penitenciário. Essas palavras que eu estou dizendo, elas foram ditas, foi na televisão. Mas você está certo. Foram ditas, foi pelo seu Robert Rio na televisão. Foram ditas pela Clotildes. O homem lá que era da Comissão de Direitos Humanos, que me apagou o nome aqui agora, doutor Lúcio Tadeu, disse claramente com suas palavras o que está acontecendo hoje. O sindicato, o Vilobaldo, já previam, já denunciavam e já escreviam há muito tempo. O que incomoda esse senhor que está lá é a forma como se trabalha hoje.
Porque aqui sim, A Clotilde. aqui nessa casa que representa essa categoria honrada, essa categoria digna, aqui ninguém se vende e nem se rende. Nós somos feitos, nós somos forjados lá nos corredores dos presídios, onde ontem, visitando mais uma vez, nós fizemos questão de ir lá